E esse objeto tem massa zero, spin zero. É isso que é o conteúdo, divergência de E rotacional de E, divergência de B rotacional de B. Tudo aquilo junto está aqui e aqui. Mas isso aqui saiu daqui, ó. Só dessa prescrição. Então, claro, nós não chegamos às equações de Maxwell dessa forma. A gente ganhou as equações de Maxwell partindo lá de toda uma fenomenologia, desde lá de Faraday, Coulomb, Faraday, Biot-Savart, Ampère, chegamos às equações de Maxwell. Mas hoje, né, com o ferramental teórico que nós temos, conhecendo a relatividade, a gente se faz essa pergunta: qual é a física que pode ser descrita por uma partícula de massa zero e com spin 1? É essa. Então, essa é a equação diferencial que descreve esse campo. E essa equação diferencial, ela vai sendo trabalhada, e o que a gente vê aqui é o fenômeno de Maxwell. Então, isso que eu queria chamar a atenção de vocês, que a gente consegue construir essa física com base em princípios muito simples, né? Então, é uma construção mais, assim, diraquiana. Vamos dizer assim, se não existissem as equações de Maxwell, do momento que a relatividade especial foi formulada, nós poderíamos ter chegado às equações de Maxwell sem ter passado por toda a construção fenomenológica. Nós não estamos negando essa física. Mas nós estamos dizendo que hoje nós temos elementos com a relatividade especial, a gente adquiriu elementos suficientes para mostrar que havia algo muito mais fundamental por trás das equações de Maxwell, que era a propagação de sinais que corresponderiam a partículas de massa zero spin 1. Então, isso a gente resume a eletrodinâmica. A eletrodinâmica está aqui. Nós temos aqui. Então, quando a gente agora coloca a corrente externa, pegamos essa, então a gente partiu daqui. Tudo que nós temos é isso aqui. Esse campo. Nesse raciocínio hierarquiano que você bem falou, você não deveria ter também a equação de Maxwell para o spin zero? Claro, mas nós tiramos a força. Nós tiramos pelo seguinte, vamos dizer, se você quiser, a pergunta é, esquece eletromagnetismo e coloca duas questões. Eu quero propagar uma partícula que tenha spin zero. Pode ser assim. Uma partícula sem nenhuma noção de direção, uma partícula escalar. Ou você poderia dizer, eu posso pegar também uma partícula. Por que eu não posso pegar, por exemplo, a parte escalar, a parte de spin zero de um vetor? Quando eu coloco essa equação aqui, estou dizendo, aqui eu tenho tanto para spin zero quanto para spin. O que nós fizemos? Nós excluímos daqui o spin zero, colocando aqui apenas a parte transversa do quadro vetor. Foi a construção de Maxwell, é essa. D'Alembertiano igual a zero garante massa zero. A transverso garante que eu estou só propagando o spin 1. Mas você poderia perguntar, como é que eu descrevo um spin zero? Será que para descrever um spin zero, eu devo pegar um objeto que seja escalar, que faz sentido, um objeto sem nenhuma noção de direção, um escalar. Agora você poderia falar, por que eu não descrevo um escalar pegando a parte longitudinal de um vetor? Também é um escalar. Então, na relatividade especial, se eu pegar a parte longitudinal de um quadro vetor, que é justamente o projetor de spin zero atuando no quadro vetor, quer dizer, quando esse operador atua aqui, ele mata a parte de spin 1 e joga fora para cá só a parte de spin zero. Então você poderia dizer, isso aqui tem spin zero? Tem. Por quê? Porque é um escalar, não tem nenhuma componente. Tem apenas uma componente, são 2S mais 1 é 1. A degenerescência de spin tem que ser 1. Então o spin tem que ser zero. Então um escalar tem spin zero. Aí, agora eu quero descrever um outro modo de falar do spin zero. Eu não quero um spin zero, poderia, a relatividade permite isso. Você pode trabalhar um spin zero escalar, mas você pode trabalhar um spin zero também disfarçado de vetor. Basta pegar a parte longitudinal dele. Aí você falaria, bom, essa equação aqui também descreve um spin zero, que é longitudinal. Então, isso aqui também é uma equação para massa zero e spin zero. Aí você pergunta, o que é melhor? Será que tem alguma maneira de eu distinguir essa descrição dessa aqui? Eu vou dizer que meu spin zero é um escalar e meu spin zero é a parte longitudinal de um vetor. Então, o que é mais certo eu fazer? Isso ou isso? Então vamos dar uma olhada. Isso aqui me deixa bem livre.
tem um problema de Cauchy bem definido. 1 sobre C2 dt2 menos Laplaciano de φ igual a zero. Então eu tenho uma equação diferencial de segunda ordem, colocando devidas condições de contorno, eu consigo resolver isso aqui de uma forma não trivial. Agora vamos olhar essa equação. Essa equação aqui é o seguinte, D'Alembertiano. Quem é o projetor longitudinal? É um ômega Ni Ani igual a zero. Esse operador aqui, vamos escrever como a gente fez lá no caso do operador transverso. Vamos colocar a forma explícita dele. Então é a função de Green do D'Alembertiano, Demi, Ani. Então, D'Alembertiano vezes a função de Green dá o delta, dá a função de Dirac, dá o delta de Dirac. Então essa equação ficou mais simples. Essa equação ficou simplesmente assim. Demi, Ani igual a zero. Ou seja, Demi da divergência de A igual a zero. Mas a parte de x em zero é justamente isso aqui. Isso aqui que é o fóton, seria um fóton escalar. Mas se ele tem gradiente nulo, ddt é zero, dx é zero, dy é zero, dz é zero. Então essa função aqui seria uma constante. A divergência de A é uma constante. Então, na verdade, quer dizer, isso aqui é uma constante. Então isso aqui não tem o caráter de um campo. Isso não pode se propagar. Não tem caráter dinâmico, não tem caráter propagatório. Então essa equação é muito boa para o escalar. Ela deixa o escalar com grau de liberdade suficiente para ele ter propagação. Mas essa equação atuando só no vetor, ela mata a parte longitudinal, ela daria solução trivial, daria campo, daria divergência constante, ou seja, o campo é estático, ele não depende nem do tempo nem da posição, como se propaga. Então você perde o sentido de ter um campo dinâmico. Então, quer dizer, eu acho que estou só chamando a atenção por causa da tua pergunta. Agora, em outras situações, se você, por exemplo, não tiver no vácuo, se esse campo aqui não for livre, se ele for acoplado a alguma coisa, algum tipo de corrente, alguma coisa, aí sim ele pode ganhar, ele vai ganhar propagação, ele pode ganhar caráter dinâmico por causa da fonte. Mas se ele não tiver fonte, se ele estiver livre no vácuo, ele fica estático. Então não tem propagação. Ao passo que o outro não. Esse aqui, mesmo livre no vácuo, ele te dá propagação, ele não te garante, ele não te impõe que esse campo seja assim, ou seja constante. Você tem as equações de Maxwell, que eu acho que essa aqui é a discussão que a gente está colocando. Então, só para eu resumir aqui, porque isso aqui é a base para a gente compreender Young e Mills de uma forma mais assim, fenomenológica, mais física. Que é, então, nós estamos descrevendo objeto dele, então, quer dizer, esse campo aqui, com essa equação, quer dizer, isso foi, esse F mini, nós não definimos à mão, ele foi construído pelo nosso princípio físico de querer propagar uma partícula de massa zero spin 1. Então nós chegamos naturalmente a esse F mini, ele saiu da própria construção que a gente fez, ele não foi um ponto de partida. E aí ele automaticamente satisfaz a essa condição aqui. Essa condição sai com uma equação dinâmica, quer dizer, isso aqui está expressando massa zero, spin 1, e uma outra condição, que é uma identidade, que é a que a gente chama de identidade de Bianchi, que é igual a zero. Então aqui nós temos a equação de Gauss do campo elétrico e a equação de Ampère-Marx do campo magnético. E aqui nós temos Faraday-Lenz e Gauss do magnetismo. Então, a gente conseguiu construir as nossas equações. Agora, a pergunta que a gente se faz é, então, isso é o fóton livre. E aí a gente falou, se a gente introduzir matéria, a matéria tem energia cinética. Então, eu preciso construir a matéria não escrevendo a matéria pela sua derivada só. A interação eletromagnética, ela entra aqui, como a gente acabou de ver agora, eu vou substituir esse objeto aqui por aquele objeto menos aí, sim. Então a gente entrou com isso aqui. E aí aqui a constatação importante, que vai ser a ligação perfeita com o Young-Mills, é observar o seguinte, que esse operador e a nova derivada que vai substituir o operador cinético do setor de matéria, ele satisfaz a essa relação aqui. Se eu calcular o comutador
esse objeto com ele próprio, vamos calcular o computador na mecânica quântica. Derivada comuta com derivada, zero. Derivada atuando aqui, vai ficar menos I é dmi a mi. Menos I é a mi dmi. É essa atuação aqui. Agora, essa atuação aqui é menos, né? Agora, quer dizer, esse computador aqui vai ficar mais I é dmi a mi. Então, esse aqui com esse aqui deu zero, esse aqui com esse aqui deu esse termo, esse aqui, perdão. Esse com esse aqui dá simplesmente menos I. Perdão, esse cara com esse cara aqui, esse computador aqui vai ficar essa derivada atuando aqui e depois essa derivada vai passar para cá. Então, vai ficar. Agora, esse computador aqui vai dar dois termos. Ele vai ficar menos I é a mi dmi e depois vai ter mais I é dmi a mi. Então, esse termo aqui vai entrar aqui, vai ficar mais I é dmi a mi. E esse outro termo que passou aqui ficou mais I é a mi, esse termo aqui, a mi dmi. Então, a gente cancela esse termo com esse termo. Então, esse computador aqui está dando o que eu pagar aqui, quer dizer, só fazendo esse computador aqui imediatamente, ele está dando para nós, a menos dessa constante, quer dizer, desse fator I é, ele está dando dmi a mi menos dmi a mi. Ou seja, esse computador aqui está dando para nós I é dmi. Então, isso não é uma relação casual. O fato do operador que vai definir para nós agora aquilo que é o termo cinético, quer dizer, que dá a energia cinética da matéria acoplada com o campo eletromagnético, esse objeto ele tem essa relação, o F mini. Então, o próprio F mini veio para nós pela construção da equação de campo, ele reaparece se nós agora observarmos que temos esse computador aqui, esse objeto aqui, portanto, com esse unidade é não trivial, porque essas funções aqui dependem de X, essa dependência aqui é não trivial. Então, esse computador está me dando, no final de tudo, então, é isso aqui que vai dar para nós, quer dizer, quando nós introduzimos agora, na próxima discussão, o Yang-Mills, nós vamos introduzir o Yang-Mills pelo setor de matéria, já sabendo o que acontece no setor campo vetorial, mas só que nós não vamos introduzir, quer dizer, o que é o Yang-Mills na verdade? O Yang-Mills vai ser para nós uma coleção de fótons. É como se eu não tivesse um só campo de fóton, mas eu tivesse agora um certo número de fótons. Pode ser 3, pode ser 8, vamos dizer, dependendo do tipo de simetria que nós vamos colocar. Mas nós vamos partir então, da nossa construção maxwelliana, nós viu que como eu introduzo a matéria, qual é a característica desse objeto, quer dizer, a característica desse campo aqui é que a derivada que dá o termo cinético dele passa a ser substituída por esse operador que agora satisfaz essa relação. Então nós vamos ligar isso da matéria, vamos fazer essa ligação. Então, partindo da matéria, vamos chegar ao F mini de Yang-Mills que a gente teria chegado daquele modo. Só que agora eu não tenho mais um foco. Quer dizer, a pergunta que a gente faz para Yang-Mills é a mesma pergunta que a gente fez lá. Será que a gente pode descrever um conjunto de fótons de massa zero, spin 1, e que possam interagir entre si? Porque o Maxwell, quer dizer, a eletrodinâmica de Maxwell, ela não dá a chance do fóton interagir com o fóton diretamente. O fóton interage com a matéria carregada. Eu preciso ter matéria carregada para excitar o fóton. Do momento que eu excito o fóton, ele se propaga mesmo no vácuo. A gente já teve essa discussão aqui, né? A gente precisa, de alguma forma, ter fonte. A fonte gera o campo. E aí o campo se propaga mesmo depois que não tiver fonte. Aí ele tem características de se autossustentar. No caso de Yang-Mills, a pergunta que a gente vai estar fazendo é: e agora, se eu tiver fótons, será que esses fótons, vamos dizer, dentro dessa visão de Yang-Mills, eles podem também ter interação entre si? Porque agora eu tenho um conjunto de fótons, ou eles necessariamente, cada um deles vai ver a matéria independentemente? Essa é a discussão que a gente vai ter. A proposta de Yang-Mills, então, é você abrir uma nova janela. É você dizer, se eu tiver um conjunto de partículas de massa zero, com spin 1,
será que eu posso colocá-las em auto-interação? Então, se elas estiverem em auto-interação, que física que eu vou estar descrevendo? Então, essa é a pergunta que eu vou introduzir no livro dessa forma. Tá bom? Então, acho que a outra aula foi fora um pouquinho das questões, assim, eu não sei se todo mundo sabia bem essa tecnologia dos projetores no espaço do Minkowski, mas vale a pena saber, porque isso aí facilita muito a vida. Bom, mas agora a gente está com, vamos dizer assim, um cenário preparadinho para a gente entrar. Quer dizer, a pergunta física que a gente se faz, não foi assim que Young e Wilson produziram no trabalho deles de 54, os corpos genuínos. Eles introduziram de uma forma mais geométrica, que é muito interessante, mas eu estou tentando introduzir com vocês de uma forma mais física. A pergunta que a gente está se fazendo é: eu consigo construir um conjunto de equações dinâmicas que vão me descrever propagação de partículas de massa zero, spin 1, e que, além de interagir com a matéria, interagem entre si, o que não acontece com o fato. Então, essa é a pergunta. E aí, com isso, a gente vai construir o Deus. Certo? Então, a gente fica numa próxima aula aí. Agora, semana que vem eu vou estar praticamente fora porque tem SBTC, então eu vou estar fora. Depois da escola eu CBTEC. Então, se você estiver interessado, eu acredito pelo menos agora, eu te posso vídeos, eu posso marcar essa aula quando acabar a escola do CBTEC. Se não vier, eu também não. Tchau, da grava, a gente volta para a aula 16 do curso, tá? Eu pensava em terminar hoje, mas realmente eu quis demorar um pouco mais de tempo para a eletrodinâmica axiônica, para depois entrar nisso aqui, tá? Mas assim, só manter na cabeça, né? O que a gente está se perguntando? É um novo paradigma. A gente está saindo de Maxwell, onde os fótons só interagem com a matéria carregada, e agora a gente está colocando, não, e se eu tiver fótons entre si, auto-interagindo? Eu reproduzo a eletrodinâmica com fótons auto-interagentes, ou eu ganho uma nova física? Essa aqui é a questão. Então, isso que a gente vai fazer. Aí, o Dória vai ter bastante discussão, porque é a discussão dos fótons auto-interagentes, se é eletrodinâmica, se não é. A gente vai trabalhar essa próxima aula 16, tá bom? Obrigado aí por hoje, foi muito longo. Eu tinha que terminar esse ciclo aqui.